Segunda-feira é dia de conversa de eleição na Renascença. Juntamos Fernando Medina e Miguel Paiás Maduro para o arranque de mais uma semana. E há um ano neste dia ainda não sabíamos o que iríamos passar. O dia de apagão, sem energia e eletricidade na Península Ibérica. Aconteceu no dia 28 de abril. Miguel Paiás Maduro, um ano depois, acredita que o país está preparado para enfrentar uma situação de crise? Bem, qualquer crise traz alguns ensinamentos. A questão é se esses ensinamentos se traduzem depois na mudança de certos processos, incluindo na prevenção de crises desse tipo e na preparação de mecanismos mais adequados de resposta a crises semelhantes. E, sobretudo, pensar que essa crise deve ser e deve servir como lição não apenas relativamente àquele tema concreto, mas a capacidade do país estar preparado para lidar com outras crises desse tipo. Vimos, por exemplo, que a forma como reagimos e lidamos às tempestades continua a denotar que, em algumas estruturas do país, em matéria de proteção civil, de resposta a emergências, respostas a crises, continuamos a não ter uma capacidade ideal de resposta e, aliás, o relatório, ou pelo menos o projeto de relatório que foi conhecido e que vai ser discutido no Parlamento, identifica isso mesmo. Identifica, por um lado, ao nível energético, mesmo ao nível de prevenção, que, sendo muito positivo para o país a aposta nas energias renováveis e não tendo sido elas pelo menos causa exclusiva da crise, e sendo muito importante para o país a interligação com a Espanha, e sabendo aí sim nós que esta crise foi resultante, foi no fundo um efeito em cadeia proveniente de Espanha, que o país não adaptou em termos de processos e de procedimentos, do ponto de vista operacional, o seu sistema de energia para ser mais resiliente àquilo que são as necessidades que essas novas formas de energia, que essa interligação com a Espanha, que são muito positivas para nós, de múltiplas formas, e desde logo para os consumidores com preços mais baratos, que essas novas formas de energia exigem também ter processos operacionais diferentes, por exemplo, ao nível da gestão da rede. Mas depois, como eu dizia, há também lições mais profundas a tirar relativamente ao sistema de respostas a emergências, desde o Ciresp, que voltou a falhar, à proteção civil e a outros mecanismos de resposta que o país tem de estar preparado. E eu ainda, digamos, ainda estamos bem a tempo de introduzir e de melhorar esses processos de decisão e vamos ver, por exemplo, em que medida é que este relatório pode ajudar a contribuir para isso. Depois do episódio do apagão no ano passado, o Governo avançou com a criação de um gabinete de coordenação para situações de crise. No entanto, além destas recomendações que também têm sido agora trabalhadas em vários relatórios que estão numa fase de finalização um ano depois, passamos por uma situação de crise no início deste ano com as tempestades e vimos a rede do Ciresp a falhar novamente. Fernando Medina replica a pergunta para si se acredita que o país estaria preparado agora para lidar novamente com uma situação de crise como o apagão do ano passado. Eu daria uma resposta a dois níveis. Eu admito que ao nível da gestão da rede tenha havido ensinamentos e capacidade de interpretar o que é que um evento extremo daquela natureza ocorrido em Espanha se pode traduzir para Portugal e, no fundo, quais os instrumentos que podem mitigar essa transmissão. E por isso, ao nível da gestão geral da rede, admito que sim, que esses ensinamentos tenham sido tirados. Creio que os investimentos que são necessários realizar e as mudanças que são necessárias realizar não terão ainda ocorrido. Espero que no quadro do debate do que é o contrato de serviço público, que obriga, no fundo, a empresa REN à gestão da rede, isso o Estado acautele isso de forma muito, muito clara. A segunda dimensão é se a jusante, isto é, se acontecendo um evento daquela natureza, se nós temos o país preparado para sofrer menos com um evento daquela natureza. Eu acho que não. Acho que nós não há nenhum ensinamento, não há nenhuma ilação, não há nenhum plano de ação e por isso a vulnerabilidade mantém-se.
e aí é uma vulnerabilidade e uma forma de inação por parte das autoridades do Estado, que aliás nós vemos, por exemplo, relativamente às cheias, onde eu creio que depois de ser constatado ao vivo a completa incapacidade do Estado, desde o Governo às estruturas da Proteção Civil, de organizarem desde a primeira hora um sistema coordenado e eficaz de resposta, creio que todos hoje temos a consciência de que se amanhã voltasse a acontecer um fenómeno de natureza semelhante, que o grau de preparação iria ser exatamente o mesmo, isto é muito baixo. Tudo isto, também uma última nota para concluir. Nós como seres humanos procuramos sempre fugir e encontrar a proteção, encontrarmos sempre protegidos contra tudo, não? Também temos de ter a consciência que isso também não é possível. Quer dizer, nomeadamente numa altura em que os fenómenos de natureza extrema se vão multiplicar e ampliar. E por isso nós nunca poderemos dizer, em nenhum país do mais avançado, mais rico do mundo, ou mais competente na gestão, que estão preparados para um evento de qualquer natureza ou de qualquer dimensão que não cause problemas nas suas infraestruturas e na vida cotidiana dos cidadãos. Isso nunca irá acontecer. O que nós podemos fazer é preparar-nos para níveis mais elevados de stress sobre o sistema e acho que isso no geral do nosso sistema ainda de proteção civil não aconteceu de todo e tenho a consciência que isso, o Ministro da Administração Interna encara isso como a sua grande prioridade, porque é isso de facto que o país tem bastantes mais lacunas do que propriamente nos serviços de segurança, PSP, GNR, que estão sob sua tutela. E o Ministro da Administração Interna que falava que já disse que se iam sentir algumas diferenças no Ciresp já na época de incêndios este verão. Vamos falar sobre a atual crise energética que está a afetar o mundo todo. Na semana passada a Comissão Europeia veio deixar vários conselhos para os Estados-membros, ao contrário do que se pensava. Estaria para ser aconselhado um dia de teletrabalho obrigatório, essa medida terá caído. Também limitações às viagens de avião que não apareceram depois no relatório final, mas ficou a sugestão de vários regimes de apoio, como vales de energia ou até redução de impostos sobre o consumo de eletricidade para famílias vulneráveis, e também foi mencionada a criação de um observatório dos combustíveis. Miguel Pés Maduro, do que viu deste relatório destes conselhos, o que é que lhe pareceram estas medidas de Bruxelas? Muito pouco, muito tarde. Não prometem nada de muito significativo, infelizmente, e são um indicador das dificuldades que a União Europeia vive neste momento em termos de processo de decisão. Eu acho que nunca, tanto como hoje, se calhar, à luz daquilo que é a evolução do contexto internacional, necessitávamos de mais União Europeia, mas ao mesmo tempo é cada vez mais difícil termos essa União Europeia, porque é muito difícil mobilizar uma vontade política a nível europeu. A fragmentação política, a diversidade de preferências políticas e de visões estratégicas para a Europa dentro da União Europeia tornam isso extraordinariamente difícil. E acho que esse documento, que é muito pouco, é um conjunto de recomendações vagas, e de promessas de acelerar coisas que já estavam em curso, como a rede europeia, tudo isso, é um elemento e um sintoma disso mesmo, ou produto disso mesmo, e desde logo falha em dois aspectos que me parecem fundamentais, que é aquilo continua a ser um problema enorme, não apenas na energia, mas na área da energia é particularmente relevante, é uma das áreas em que é mais relevante, é que continuamos a não ter um verdadeiro mercado europeu. Não temos um verdadeiro mercado europeu na área de energia, como não temos noutra área, e relativamente a isso o documento não indicia nada de novo, para além de manifestar vontade, de procurar aprofundar, de acelerar, mas já sabemos o que é que isso quer dizer. Não, sobretudo se não houver vontade política correspondente dos Estados-membros, mesmo que houvesse do ponto de vista da Comissão Europeia, e esta Comissão Europeia tem sido muito prudente, eu direi excessivamente prudente, na liderança política. É interessante como se foi criticando as anteriores Comissões Europeias, e esta ainda é, desse ponto de vista, por exemplo, numa área que eu conheço bem, que é dos assuntos europeus, é a Comissão Europeia que de longe menos
recursos por incumprimento iniciou contra os Estados-membros, o que é indicador da vontade que tem de não antagonizar os Estados-membros e receios, mas isso significa que não tem o papel de acelerador e de motor que muitas vezes a Comissão Europeia teve na sua história, e esse é um exemplo. E o segundo é, na ausência de instrumentos europeus verdadeiramente eficazes para promover uma política europeia nessa área, a Comissão faz algo que acaba por ter efeitos perversos ao mesmo tempo, que é autorizar, por exemplo, em matéria de auxílios de Estado, que os Estados-membros derroguem dos auxílios de Estado nesta matéria para dar auxílios a determinados setores industriais mais afetados pela energia. Qual é o problema disto? É que essa capacidade de derrogar e de dar auxílios, se é feita através de um mecanismo de auxílios de Estado, vai depender muito da capacidade orçamental dos Estados-membros. Portanto, isto vai distorcer o mercado interno. Se a Alemanha, que tem mais capacidade orçamental, embora comece a ter as suas dificuldades também, mas a Alemanha que tem mais capacidade orçamental, vai dar mais vantagens financeiras a empresas alemãs que concorrem em setores, por exemplo, com empresas portuguesas. Isto é extraordinariamente problemático e não me parece que seja a solução. E, portanto, eu não vejo de forma nada muito positiva o documento. Acho que é, como disse, muito pouco, muito tarde. Fernando Medina, na semana passada, Bruxelas deixou também na mão de cada Estado-membro decisões com uma possibilidade de taxar os lucros extraordinários das empresas energéticas. Foi, aliás, um dos pedidos apresentados por Portugal, que Bruxelas desse luz verde a esta medida. O que é que entende que deve fazer agora o governo português, tendo em conta que em Portugal, por exemplo, foi notícia que a Galp, só no primeiro trimestre, teve um lucro de mais de 40%? Só enquadrando relativamente ao global do pacote, eu aqui tenho uma pequena diferença com o Miguel, porque eu não creio que o tema tenha sido demasiado pouco, demasiado tarde. O tema é o seguinte: eu acho que há uma convicção que o conflito relativamente ao Irão se possa resolver relativamente mais rápido. E eu acho que há boas razões para se pensar assim, se pensarmos que o futuro político de Donald Trump está ligado à resolução do conflito do Irão. Isto é, Donald Trump, se não conseguir resolver o conflito do Irão, isto vai atirar uma crise energética sem precedentes para muito em cima da data das eleições intercalares norte-americanas, que, se passarem o poder para um Congresso democrata, pode acabar num impeachment do próprio Donald Trump e, por isso, o fim da sua presidência, e ele sabe isso, aliás, publicamente afirmou. E por isso nós estamos naquela circunstância em que os preços já aumentaram. Falamos sempre do que são os produtos petrolíferos, gás, fertilizantes, o que temos ali naquela a sair daquela zona. Mas ainda não aumentaram para os valores que se teme que podem chegar. Entretanto, os países, todos os blocos, estão a alimentar os mercados com as suas reservas. Por outro lado, a crise do abastecimento com o bloqueio do Estreito é real, mas os Estados, na Europa, nos Estados Unidos, no resto do mundo, andam a tentar compensar essa ausência de produto através do que é a libertação de reservas. E por isso nós ainda não estamos naquele momento em que o drama é totalmente visível e que é perante esse momento em que os Estados agem e que a União Europeia, por regra, age. A questão é que a minha afirmação vai envelhecer relativamente cedo, porque o momento para o drama acontecer é bastante próximo. Nós estamos entre maio e junho, isto é, ainda neste momento ainda estão a chegar aos Estados Unidos os navios que partiram antes de haver do conflito com o Irão ter chegado. Progressivamente, a partir de maio e junho, começa a haver uma ruptura de estoques do próprio fornecimento. E não deveria, por isso, Bruxelas ser mais concreta? O que eu digo, eu acho que para a forma como Bruxelas age e como os Estados-membros agem, é difícil agir com grande determinação e com grande impulso quando ainda não tem um problema que lhes está colocado pela frente. Eu acho que Bruxelas, aliás, lendo as medidas, estão mais a procurar resolver um problema que já vinha de trás, que era a grande falta de competitividade da indústria, da energia em matéria industrial na Europa face aos Estados Unidos, que é tremenda, e que está a levar, aliás, a um grande processo de deslocalização de várias indústrias, nomeadamente da Alemanha, da Itália e da França, mas nomeadamente da Alemanha para os Estados Unidos.
do que propriamente enfrentar esta crise. Porque o tema com esta crise, se ela se vier a expor na sua máxima força, isto é, imaginemos que nós chegamos a junho, maio, junho, por isso estamos a entrar nisso, estamos a poucas semanas disso acontecer, sem uma resolução à vista e previsível, os mercados, nós vamos começar a ter problemas sérios relativamente à atividade económica, vamos ter, obviamente, problemas no transporte aéreo, isso é claríssimo, vamos ter problemas relativamente ao transporte rodoviário, por isso vamos ter cancelamento de voos, com centenas, milhares, dezenas de milhares de voos que vão deixar de acontecer, porque não vai ser só um tema do preço, vai ser um tema de não haver o combustível disponível. Não há a matéria-prima, o combustível não estará disponível. Vamos ter implicações muito grandes no transporte rodoviário e com isso vai ter um impacto enormíssimo sobre as cadeias de produção de múltiplos setores, o automóvel, todos os setores industriais, o abastecimento aos nossos supermercados com produtos vindos de todo lado, tudo isso vai ser uma situação, diria eu, sem precedentes. Vamos haver mais uma grande crise sem precedentes. Eu acho que a Europa, nós ainda não estamos nesse ponto, e como não estamos nesse ponto, há a convicção de que isto pode se resolver mais cedo e que até lá nós vamos libertando reservas para cobrir as faltas de combustível. Posso, Por outro lado, só complementar uma coisa? Temos é que ser rápidos só para clarificar avançar. a minha posição. Quando eu digo que a Europa, que isto é pouco e tarde, é sobretudo atendendo que a Europa conseguiu evoluir frequentemente, sabendo utilizar crises como oportunidades para se transformar e responder a desafios estruturais. Muitas vezes são crises conjunturais que são usadas para dar um salto estrutural. E era isso que eu gostava que tivesse acontecido aqui, porque não estou a falar tanto da resposta a esta crise conjuntural, que realmente ainda não sabemos, pode ser que se resolva quase por si mesma, mas sim como uma oportunidade para resolver aquilo que é um forte problema estrutural na Europa, que é uma diferença grave do ponto de vista competitivo em matéria energética, para não falar de outra matéria que será cada vez mais importante, que é o acesso às matérias raras, não é? Que também é outra área em que a Europa está claramente em perda de competitividade, por comparação com os Estados Unidos e com a China, e para a qual não parece ter uma estratégia eficaz. E, portanto, eu acho que isto era uma oportunidade para procurar dar saltos importantes nessa matéria. Fernando, só não respondeu à questão, porque temos mesmo que avançar. Mas eu queria só sobre este ponto dizer uma coisa tema. importante. Eu acho que nesta matéria a União Europeia parte de uma vantagem muito grande. É que o rumo, o caminho para nós reduzirmos esta dependência muito grande relativamente à questão dos combustíveis fósseis, já a Europa a tinha dado antes e agora estava no fundo a fazer um slowdown que vai ter que acelerar, que é a eletrificação. E a eletrificação dos sistemas, não é? Isto passa pela eletrificação agora de uma grande área que falta, que é a área da mobilidade, que vai levar um novo grande impulso, que era uma área que estava estagnada com a política norte-americana, mas que a nível europeu vai levar, e naturalmente os consumidores vão ser os grandes motores disso, pela diferença de preços entre o elétrico e o diesel, em caso de irmos para uma crise prolongada, e do ponto de vista da Europa vai ter que levar, já está a levar uma mudança grande, por exemplo, na visão sobre o nuclear. E porquê é que o nuclear aqui é importante? Porque nós não conseguiremos nunca ter um sistema de produção elétrica que assente só nas energias renováveis, porque as energias renováveis têm um problema de intermitência que não é resolúvel dentro de si próprio, dentro do espaço das energias renováveis, tem que ter por base uma base de fonte energética que seja bastante mais estável e que segure a ausência de renováveis em determinado período. E esse debate que se reabriu no nuclear, eu vejo como é um debate importante que se abriu na Europa. Agora, nada disto vai ser solução para amanhã ou para depois da manhã, mas creio que se estão a dar passos no sentido de acelerar a eletrificação, que vai ser a resposta de fundo, que é a resposta de fundo ao problema da dependência do petróleo. E sobre os lucros extraordinários devem ser taxados em Portugal? Na minha opinião, sim. Aliás, quando se deu o processo semelhante em 2022 com a crise inflacionista, isso foi uma medida avançada pelo governo à época. Há várias áreas que neste momento estão de facto a ter esses lucros extraordinários. Dentro do setor energético, aliás, há no âmbito petrolífero, mas não só, porque nós temos os vários segmentos de preço da eletricidade cuja indexação passa a determinado momento pelo gás.
e pelo gás natural, e por isso tem depois impacto sobre o preço da eletricidade, e por isso tudo são setores que vão, e a partir dessa indexação, até mesmo dentro do setor renovável, há quem esteja e quem possa beneficiar desse sentido, e por isso acho que é uma área que faz todo sentido olhar de forma atentamente, como algo que é colocado de forma circunscrita, temporária, mas efetiva, porque de facto são lucros absolutamente extraordinários, são anómalos e decorrem de uma situação que não justifica que esses benefícios sejam apropriados exclusivamente por parte do investidor privado. Olhando ainda para o internacional, falamos brevemente sobre o que aconteceu a Donald Trump este fim de semana com o atentado que terá acontecido junto e perto onde o Presidente dos Estados Unidos jantava, tinha um jantar informal com a comunicação social dos Estados Unidos. Miguel Paes Maduro, este é o terceiro evento semelhante que acontece a Donald Trump. Parece-lhe que neste momento tem a ver com um desgaste ou com as últimas ações que tem tido o presidente norte-americano? Os Estados Unidos da América têm um problema grave, estrutural de violência, que, atendendo à forma como funciona neste momento a política nos Estados Unidos da América, se transformou também num problema de violência política. O problema de violência na sociedade americana tem muito a ver, do meu ponto de vista, com duas condições fundamentais, e eu recentemente estive a viver mais uma vez por um período nos Estados da América, e isso era visível para mim, que é, por um lado, a facilidade de acesso a armas, e por outro lado, do ponto de vista social, um grave problema de saúde pública mental, com imensas pessoas com problemas mentais, sem qualquer tipo de supervisão, porque não há um sistema nacional, não há um Serviço Nacional de Saúde, não há um Sistema Nacional de Saúde, e portanto são pessoas que são deixadas ao abandono com fortes problemas mentais e portanto são bombas relógio em muitos casos. E depois, com a facilidade de acesso a armas, isso cria um cocktail extraordinariamente perigoso e que explica uma parte importante dos problemas de violência que nós vemos nos Estados da América, que são superiores àqueles, largamente superiores àqueles que temos na Europa. É essa, digamos que por disposição para a violência, depois encontra muitas vezes diferentes triggers, diferentes alavancas, diferentes fatores de ignição. Quando a política se polariza muito, quando o discurso político se torna muito violento, quando na política o adversário já não é um mero adversário, mas é um inimigo a quem não reconhecemos legitimidade e quem a simples possibilidade de exercer o poder, desse inimigo exercer o poder, é vista como inaceitável, é óbvio que há pessoas que mantêm esse discurso político polarizado e violento dentro da política, mas há outros, lá está, com problemas psicológicos, com fácil acesso a armas, que vão facilmente a partir daí agir do ponto de vista da violência. E é isso que vimos e é isso que Donald Trump é vítima. Ele próprio alimenta esse discurso, mas isso não justifica de forma nenhuma que ele seja vítima desse discurso. E é importante dizer que, infelizmente, esse discurso não é só alimentado por ele. Basta ver, ainda hoje o New York Times trazia um artigo sobre isso, como imediatamente após o atentado se multiplicaram nas redes sociais as teses conspirativas que diziam que o atentado, como aliás já tinha acontecido com o outro, em que ele, como se fosse possível isso acontecer, que tinha sido tudo inventado, que é ficção, que é uma coisa como se fosse um filme, e que na realidade ele próprio criou aquilo para se apresentar como vítima. Quem está a promover isso, no fundo, está a alimentar esse mesmo cocktail, que é verdade. Donald Trump e muitos apaniguados também o alimentam, mas não é só esse lado político. São vários lados políticos que, infelizmente, estão a alimentar este cocktail extraordinariamente perigoso e que depois se manifesta aqui, mas também já teve vítimas do lado democrata. É preciso dizer, houve senadores democratas que foram vítimas de atentados, há juízes que foram vítimas de atentados. Tudo isso é consequência deste clima que existe nos Estados Unidos. Fernando Medina, o FBI prometeu já reforçar a segurança em eventos futuros do Presidente dos Estados Unidos. Esta ação contra Donald Trump parece-lhe que é uma resposta às ações do Presidente norte-americano e também um desgaste da própria imagem de Trump ou um aumento da violência política?
Eu acho que o que é claro, os Estados Unidos, pelas razões que o Miguel aqui aduziu, não só uma sociedade que tem, aliás, indicadores de homicídio muito mais elevados que as sociedades europeias, eu creio que com uma marca muito grande desde que o movimento setor mais conservador de Donald Trump assumiu a sua aspiração a retirar os democratas do poder. Isso começou com a eleição de Barack Obama, que houve um extremar e um nível de agressividade, de violência e de crueldade no discurso político que é profundamente impactante, porque isso depois, como nós temos assistido ao longo destes muitos anos, foi esse discurso polarizador, mas que é um discurso de ódio, imbuído de uma profunda crueldade, que depois se torna, aliás, mais difundido através das redes sociais, pelo próprio funcionamento que os algoritmos hoje têm, e é algo que tem Donald Trump indiscutivelmente o seu grande motor. Vê-se, aliás, a forma como ele fala de correligionários políticos que o contrariam, vê-se a forma como ele fala com jornalistas, vê-se a forma como fala com adversários políticos, e por isso quem procura desumanizar o outro, quem procura no fundo transformar o outro que se lhe opõe em algo que não é digno, e que merece ser espezinhado e desprezado e humilhado e eliminado, é uma linguagem que esta administração tem normalizado na vida política americana. E por isso não me surpreende de forma alguma o conjunto, como o Miguel também aqui referiu, o aumento do que tem acontecido de incidentes muito graves envolvendo políticos e por isso envolvendo o direito à livre expressão, que tem atingido já muito, por exemplo, o lado de políticos democratas, já atingiram também o próprio presidente dos Estados Unidos, e acho que isso é o resultado dessa cultura de intolerância e até de crueldade que Donald Trump e, no fundo, o seu movimento reforçou muito nos Estados Unidos. Estamos a chegar aqui ao final do nosso programa, aproveitando que eu tenho aqui Fernando Medina a falar sobre as últimas novidades no Partido Socialista. Como é que viu o regresso de Pedro Nuno Santos ao Parlamento e a intervenção que fez o antigo secretário-geral do PS? Eu creio que as declarações que o ex-secretário-geral do partido escolheu fazer no momento em que cessou o seu período de licença do Parlamento, que terminou, eu creio que foram marcadamente negativas. Acho que foi um mau regresso. Eu acho que alguém que teve a responsabilidade de ser secretário-geral do Partido Socialista, diria eu, no seu regresso, já que escolheu também dar grande visibilidade ao facto de estar a retomar funções parlamentares depois de ter pedido para as suspender por motivos pessoais e profissionais, justificava-se, já que quis atribuir esse significado político, não é? Chamando os jornalistas e falando aos jornalistas, acho que tinha duas saídas úteis e relevantes. A primeira era para uma análise política e fundamentalmente relativamente aos grandes dossiês que afligem os portugueses e que afligem o país. Reforma laboral, custo de vida, as questões associadas sobre o sistema de saúde, sobre o sistema de proteção civil. Isso teria sido um caminho para a minha intervenção. O segundo caminho, que também teria sido muito útil para uma intervenção de um ex-secretário-geral do partido, seria, aliás, fazer um exercício de reflexão e também de autocrítica sobre porque é que o partido falhou durante a sua liderança, porque é que o partido perdeu tantas centenas de milhares de votos na sua liderança, o que é que falhou do ponto de vista da orientação política, o que é que falhou do ponto de vista da avaliação que é feita sobre o que falha do ponto de vista das decisões até de tática política relativamente à questão da votação, à não votação da moção de confiança, que no fundo dá origem às eleições antecipadas e à ascensão e ao reforço da posição da extrema-direita, aquilo que são as suas próprias as suas insuficiências
insuficiências próprias na liderança do partido, o seu perfil, a forma como os portugueses o avaliaram, porque é que os portugueses não o avaliaram positivamente, porque é que rejeitaram, no fundo, o seu sentido e a sua liderança no país. Isso teria sido um contributo útil. Ora, aquilo que Pedro Nuno Santos decidiu fazer não teve nada a ver com isso, teve simplesmente a ver com uma intervenção virada para dentro do partido, de ataque a camaradas seus, que ele ainda por cima não designa, fazendo um juízo moral, pontos acima, como se aliás tivesse alguma autoridade para dizer o que quer que fosse em matéria de táticas ou estratégias de tomada de poder dentro de um partido político, naquilo que foi que teve um primeiro alvo muito visível, que foi Eduardo Cordeiro, que eu acho que assume aqui uma particular, como é dizer, um particular nota de injustiça e também num certo ajuste de contas pessoal que lhe fica particularmente mal. Quer dizer, um ex-líder do PS, a primeira vez que fala em 6 meses é para dizer mal de camaradas do partido e para não dizer nada sobre o país, nem sobre o que será o futuro do Partido Socialista, parece-me particularmente mal. E, como digo, relativamente a Eduardo Cordeiro, se é que era ele o alvo principal das suas palavras, e só o próprio poderá esclarecer, foi um grande quadro, é e será um grande quadro do Partido Socialista, indispensável, foi indispensável no passado, é no presente e será também indispensável no futuro do Partido Socialista. Ou seja, seria um bom líder do Partido Socialista, Eduardo Cordeiro? Não, o Partido Socialista não está num momento em que faça qualquer sentido discutir qualquer liderança, o partido futura, hipotética, isso, pronto, anima sempre as conversas de intriga política dos bastidores de qualquer grande partido, não vou negar, é sempre uma animação e os partidos gostam sempre muito disso. Mas revê qualidades? Naturalmente, eu conheço bem Eduardo Cordeiro foi meu vice-presidente na Câmara Municipal de Lisboa, fomos depois colegas de governo, alguém dotado de grandes qualidades políticas, que, como digo, não são dispensáveis, não eram dispensáveis no passado e não são dispensáveis no presente e no futuro do Partido Socialista. Mas a verdade é que o Partido Socialista tem o seu tema de liderança resolvido. O atual líder do Partido Socialista foi o único que se candidatou nas últimas eleições, foi eleito por uma larguíssima maioria, tem visto o seu trabalho e a sua estratégia de certa forma serem sufragados pelos portugueses. Nas sondagens, recorrentemente, José Luís Carneiro aparece como alguém que recolhe maior confiança para o exercício do lugar de Primeiro-Ministro do que o próprio atual Primeiro-Ministro. E isso não é sempre frequente que aconteça com os líderes da oposição e por isso está a fazer o seu trabalho de credibilização da proposta do Partido Socialista, da sua própria credibilização aos olhos do país e por isso este não é um tempo sobre discussão de futura liderança do Partido Socialista. Obrigada, Fernandina. Miguel Paiás Maduro, muito obrigada. Regressamos na próxima segunda-feira. Boa semana.